Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o professor Edson Bandeira com mais um vídeo para ajudar os professores de ensino religioso. Uma das maiores dúvidas que as pessoas têm é sobre aulas para turmas aí de pré-1, pré-2 e primeiro ano. E principalmente como usar a BNCC. Dizem que as aulas ficam muito repetitivas, só que acontece, nós podemos usar as diretrizes da BNCC, por exemplo, de sexto ano, de quinto ano, adaptar numa linguagem mais simples em algo para o primeiro ano ou até para pré-1 e pré-2. Depende da nossa criatividade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, lá BNCC EF01 ER06 são as ideias, trabalhando as ideias fundamental 1. Essa ideia, essa própria ideia dessa BNCC, você pode trabalhar isso como para uma turma de primeiro ano, pré-2 e pré-1. Como que eu fiz aqui? Eu coloquei o tema ideias e trabalhei as ideias que viraram grandes invenções. Então, as maiores invenções aí da humanidade. Coloquei o fogo, a roda, a eletricidade, o barco, o relógio, a marcação do tempo e a internet. São alguns exemplos, você pode colocar outros, mas esses exemplos ficaram bem legais. O fogo, e aí contando aquela história, eu coloquei no final da folha, vou botar isso aqui na edição, vai aparecer o trabalhinho, o homem das cavernas com uma trilha de pedra, ali onde ele liga as pedras que geram a faísca que sai o fogo. Quando eu falei sobre a roda, as engrenagens, dentro do relógio, por exemplo, tem aquelas rodinhas, aquelas engrenagens que faz o ponteiro rodar. E o avião, as asas são muito importantes, mas tem as rodas para decolar e para pousar. Ou seja, você vai contando as histórias da sua maneira, no seu estilo de dar aula, eletricidade. Aí coloquei em cima, na ponta da folha, uma lâmpada. Porque, por exemplo, nos quadrinhos, quando o personagem tem uma ideia, aparece uma lâmpada. E aí, claro, também, como falei, eletricidade, lâmpada, falei um pouquinho de Thomas Edison, aí você pode falar também de inventores, vai dar uma aula muito legal. Outra coisa, eu falei do barco, né? O camarada estava lá olhando um graveto, um pedacinho de madeira na água que não afundava, e ele pensou, então, subindo num pedaço de madeira maior, ele poderia não afundar. Se criou a jangada se criou um barco, foi evoluindo. Mais à frente alguém viu que não precisava remar, que o vento poderia impulsionar o barco, se tornou então o barco à vela. E assim, muitas outras invenções. E você pode usar isso. E finalizei falando com o que as crianças gostam de falar, a internet. A internet não é novidade no Brasil, chegou em 1981, por coincidência, o ano que eu nasci. 41 anos atrás, parece novidade. Então, brincando com as crianças do primeiro computador que eu vi, como era a internet, na discada, fazendo aquele barulhinho, demorava a beça. Então, você pode contar e vai ficar uma aula super maneira. Por exemplo, eu trabalho numa escola cristã, então eu acrescentei aqui um versículo bíblico. Desse versículo também puxei toda uma história. Então, você pode ampliar para esse entendimento. Se você trabalha contando história, amplia também para isso. E aí, eu fiz também um exemplo aqui para a turminha de pré-1, pré-2. Você não vai ver bem aqui, mas vai aparecer aí no vídeo. Aparece aqui, eu coloco uma sequência dessas grandes invenções e vou contando uma história de cada uma dessas invenções na mesma pegada que eu fiz aqui, só que vai ter um desenho para pintar aqui um fogo. Você pode escolher o desenho que você preferir. E embaixo algumas imagens para as crianças marcarem o que tem a ver com o tema. E depois ligarem as imagens de baixo com as imagens de cima. A criança adora fazer esse negócio. Então, ou seja, é uma sugestão. Aí, esse vídeo é bem simples. Uma edição bem básica aí, só para ajudar os professores. Mas se você tiver outra dúvida, precisar de mais ajuda, é só mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, @EdsonKimBandeira, ou deixa aí nos comentários. Me procura, Facebook também, Edson Kim Bandeira, me procura nas redes sociais, que eu terei prazer de te ajudar. E se você quiser algum material, algum curso, também tem os cursos aí, mentoria para professores de ensino religioso. Tem um livro completo,
Posso também disponibilizar em PDF, já dividido por bimestre, um plano de aula completo aí para professor de ensino e religião, para você poder usar o ano inteiro, já com exemplo de exercício, já com as diretrizes da BNCC e trabalhando vários tipos de religião, que é uma coisa que a gente não vê hoje, né? Cada um puxa a sardinha para o seu lado. Então, a maneira que o meu método de ensino, ele trabalha todas as principais religiões do mundo e depois todas as principais religiões do Brasil. Muito abrangente, muito legal. Então, se você precisar de algum tipo de ajuda nesse sentido, só falar comigo, tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte aí, compartilhe, por favor, deixe um comentário no canal, que o comentário ajuda muito para esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.